Hoje eu estive pensando em experiências. Eu sempre costumo dizer que a fé é uma experiência pessoal. Todos nós temos as nossas experiências e ninguém pode comparar a experiência pessoal com a do outro porque é diferente as sensações, as motivações e o resultado que essa experiência traz para as nossas vidas. Eu estava analisando aqui a palavra de Deus, Gênesis capítulo 12. A palavra nos mostra que o Senhor chamou Abrão. Abrão, ele era hebreu, ele era filho de Terá, vinha de uma família idólatra, mas Deus escolheu Abrão e disse que ele deveria sair da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai e ir para uma terra que ele, o Senhor, o mostraria. Ele seria pai de uma grande nação, seria muito abençoado, engrandecido o seu nome. Seria uma bênção. Abrão obedeceu a Deus. Ele tinha 75 anos quando ele recebeu essa chamada. Porém, a sua esposa, Sara, que chamava Sarai, ela era estéril, ela não poderia ter filhos. A Bíblia nos mostra, no capítulo de número 16, Sara ofereceu a sua serva Agar, que era uma egípcia. Isso fazia parte de uma legislação da época entre os hebreus que permitia, quando a mulher não poderia dar filhos, ela então oferecia a sua concubina para que esta a substituísse na geração de filhos. E ela ofereceu a Agar. Essa egípcia deu um filho chamado Ismael. Abrão tinha 86 anos. Mas Ismael não era o filho da promessa. Deus abriria a madre de Sara. A Bíblia nos mostra no livro de Gênesis, no capítulo de número 21, que Deus abriu a madre de Sara quando ela já estava na sua velhice. E diz assim: visitou o Senhor a Sara como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho, Abraão, na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaque. Abraão circuncidou seu filho Isaque quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Tinha Abraão 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Então Deus cumpriu a promessa de nascer um filho deste casal quando Abraão já tinha 100 anos de idade, 25 anos após a chamada e as promessas que Deus havia feito para Abrão e Sarai. É interessante aqui todo o percurso dessa história, é muito emocionante, porque futuramente Deus vai requisitar a vida de Isaque como oferta de sacrifício. E nós não vamos entrar no detalhe dessa parte da história, talvez num outro momento, mas o que eu quero mostrar aqui é que Deus deu a eles uma herança. Nos Salmos de número 127, no versículo de número 3, diz que os filhos são herança do Senhor. E nos diz assim: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Este era um salmo de Salomão. Então os filhos são herança do Senhor. E nós devemos preservar os nossos filhos como a maior riqueza que Deus nos tem dado. É o que vai deixar o nosso legado, é o que vai levar o nosso nome, é o que vai colher as nossas obras. E eu estava me lembrando de uma história que ocorreu comigo no ano de 2008, quando o meu filho mais velho, David, estava com 7 anos de idade. Eu vou resumir a história. Deus havia me dado um sonho muito difícil, uma visão muito intrigante sobre um ocorrido na igreja que naquele tempo eu estava dirigindo, a primeira igreja que eu dirigi.
Eu pastoreava aquela igreja e no sonho Deus me mostrava aquele lugar. Eu reconheci algumas pessoas no sonho e houve todo um acontecimento muito conturbado, aonde uma criança estava morta, depois ela não está mais no mesmo lugar, na segunda parte do sonho, só há o sangue no local, muita confusão. E eu não vou detalhar os acontecimentos, mas eu identifiquei como sendo algo naquela igreja. Eu contei aos irmãos naqueles dias e pedi que eles orassem, porque Deus havia me mostrado algo muito difícil e que para mim era um alerta da parte de Deus para que houvesse uma vigilância e uma oração constante para que nós estivéssemos protegidos. Outros 2 irmãos da igreja também tiveram sonhos perturbadores naquela semana. A igreja entrou em oração. Depois de 7 dias, ao fim de uma festividade do domingo, ao final do culto, quando todos estavam preparando para ir embora, o meu filho, correndo na rua da igreja com outras crianças, sem que nós esperássemos, surgiu um cachorro da raça Pitbull, solto, e ele veio, passou por um, passou por outro e foi na direção do meu filho e se lançou sobre ele. Meu filho girou, ele tentou morder a segunda vez, meu filho girou novamente no chão e ele em cima do meu filho, aquele animal bastante bravo. E na terceira vez que ele tentou morder meu filho, um jovem conseguiu chutar o animal e a perna do jovem acabou sendo a presa do animal. Depois de muita luta entre os irmãos que estavam ali, de conseguir segurar aquele animal, amarrar aquele animal, ele tentou entrar dentro da igreja, houve um desespero das irmãs. Eu peguei os meus 2 filhos na época, meu filho e a minha filha, que era bem pequena, coloquei-os no carro para ficarem seguros. Mas, resumindo a história, 3 pessoas se machucaram e foram para o hospital para que recebesse o atendimento hospitalar. Mas graças a Deus, o meu filho, que foi a primeira vítima, não sofreu nenhum arranhão. Ele saiu ileso daquela situação e a partir dali eu entendi aquilo que Deus havia me mostrado e por que era importante que nós estivéssemos vigilantes em oração. Então, trazendo aqui essa história e trazendo aqui a história de Abraão, Deus deu um filho para ele, era a maior herança que ele tinha recebido na sua vida. Depois Deus requisitou esse filho e a carta aos Hebreus diz que Abraão até levou para que ele fosse sacrificado, porque ele era um homem de fé, mas também ele acreditava que mesmo que ele sacrificasse o seu filho, Deus o ressuscitaria. E Deus viu a fé de Abraão e correspondeu. Mandou um cabrito para que substituísse aquela criança. Então nós devemos preservar a nossa família, os nossos filhos, devemos orar por eles, devemos cuidar deles, pedir a Deus pelas suas vidas, ensiná-los, porque Deus nos deu eles como herança e é o que nós temos que preservar nesta vida. Esta experiência que eu estou contando é para que estejamos mais atentos para aqueles que estão debaixo dos nossos lares, que estão debaixo dos nossos tetos, que estão sob a nossa guarda. Deus te deu o teu filho como uma promessa, para que ele seja uma bênção nas mãos do Senhor, para que ele seja uma bênção para Deus, sendo frutífero na obra do Senhor, sendo um instrumento nas mãos do Senhor e também para que ele seja uma bênção para a tua vida. Por isso devemos orar por eles, devemos ensiná-los na palavra, devemos guardá-los de todo o mal. Que Deus abençoe a você e a sua família e que o Senhor possa guardar a tua vida e a vida de todos aqueles que Ele colocou sob a sua responsabilidade.